Ancelotti vai ver o Corinthians no Mineirão. Staff do Corinthians, que não vem falar que é só o Memphis, não. E quando passaram também pro Dorival, o Dorival falou, eu quero o Alisson. Os caras falaram, o Alisson não dá lá. Então, vamos pegar mais um cara aqui pra ataque, pra ajudar, pra dar coisa de talho. Tá aqui o scout do menino, porque mostraram o scout do menino pro Dorival. Tá aqui o scout, olha lá. Assistência, passe, gols, jogou junto, jogou tal, jogou aqui. Então foi assim que foi feita a contratação. Passei no parque, e agora ele chegando dando esse grito aí no meio da sala, assustando todo mundo. Vai, Corinthians! Esse menino não... E se fizer gol, pode vir aquele jogo aberto que não. Vai ter surpresa. Eu tenho aquela perguntinha. O doutor Marco Aurélio Cunha diz que quando o cara é top, é reforço. Quando o cara é uma aposta, é contratação. Esse aí é reforço ou contratação? Esse aí é reforço, Guilherme. É reforço no setor. Ainda mais porque o Yuri. Mas foi reforço pra ajudar o Memphis ali no back-vocal das baladas, Cicinho? Pra andar na favela, segurança? O Memphis não canta rap? Canta. Então, talvez é o back vocal dele, é de reforço. A dupla. Vai, Corinthians! Tunique tá Vou chamar o na... Rafinha pra tocar cavaquinho com ele lá. Turista holandês e turista marroquino. Vou falar o Cicinho, viu? Edu Dracena, o Cruzeiro precisa do resultado. Mal na tabela até agora. Não teve aquele desempenho nem perto do esperado. Mas algumas coisas são positivas. A volta, principalmente, do Caio Jorge, que é o artilheiro da equipe. Eu acho que a dupla de zaga também, quando a gente fala em Fabrício Bruno e Vidalba juntos, ela funciona muito bem. Eu gosto do Kaique ali na esquerda. O meio-campo a gente já conhece, já sabe que funcionou muito bem com o Léo Jardim, ali com o Lucas Silva sendo titular ao lado do Romero. Aí ele pode decidir depois o que vai fazer. Tem o Matheus Pereira, que é o articulador. Mas a pergunta... Foi muito importante. O Tite colocando o Lucas Silva novamente como titular ao lado do Lucas Romero, porque esse meio de campo, essa dupla funcionou muito bem. O ano passado, esse ano, o Tite estava tentando colocar o Gerson mais ali, mas viu que não está dando conta do recado. Então eu entendo que o Cruzeiro, pela característica dos jogadores, né, e pelo que foi implantado ano passado com o Léo Jardim, um time muito aguerrido, um time que joga com rapidez, joga no contra-ataque, o Tite já é aquele cara que já mais cadencia o jogo, já tem aquele toque de bola, prioriza bastante a questão defensiva, coisa que também não está acontecendo. Ele joga 1-0, né? Mas só que a defesa está tomando muito gol, então está acontecendo alguma coisa ali, viu, Ronaldo? Tem que ter mais entrosamento. Agora, eu acredito também pelo retorno de alguns jogadores importantes, como o Vidalba também. Então, eu vejo assim, as características, de repente, do treinador. Então, para que você, de repente, se enquadre nessa característica, depende de tempo. Mas só que futebol não tem tempo, principalmente um time grande como o Cruzeiro. O Arroio também vai estar à disposição. Mas eu quero falar do lado corintiano. E para os dois lados, uma dica. Carlo Ancelotti estará acompanhando a partida no Mineirão. Vai lá ver o Hugo, né? Ele vai lá ver o Hugo. Eu acho que ele vai ver o Fabrício. Vai ver o Bidu. Hugo, com certeza. Vai ver o Bidu, o Mateuzinho. O Caio Jorge, com certeza, também. Gerson, com certeza. O Gustavo Henrique. Um zagueiraço, velho. Tem opções pro Ancelotti. Então todo mundo vai ter que jogar mais, porque o comandante estará lá. Vai ver o Zacarias vai jogar? Não, o Zacarias não é brasileiro. Não, mas o Zacarias vai jogar? Não, ainda não, né? Você cravaria Bidu na seleção brasileira? Olha, esse menino, eu não cravo, porque Reforços no Timão. Aposta pro Hugo Souza. Não vamos vender. Então, assim, a gente não vê um time que está empenhado em diminuir a sua folha, em diminuir o seu custo, em diminuir a sua dívida. Não, pelo contrário, o Corinthians continua como uma das principais folhas. Aí, essa é a pergunta que a gente faz. Se está com uma das principais folhas, por que não é cobrado para estar entre os principais times, como são cobrados Palmeiras e Flamengo? É uma questão. Mas o time do Corinthians não tem reservas à altura, não consegue rodar, não consegue acompanhar? É verdade. Mas a questão é que aí tem um outro erro. Se o time é tão caro e você não consegue acompanhar, tem algum erro de avaliação, ou da diretoria, ou do scout, ou da comissão, alguma coisa está errada. Muitos corintianos ficam absolutamente bravos, né? Como o nosso querido Roberto Ameriô. Só fala da dívida do Corinthians, o Corinthians disputa. Mas a verdade é essa, o Corinthians ele não é cobrado, há toda essa, quase que uma blindagem, não, tudo bem, venceu a Portuguesa de virada, nos pênaltis, aliás, não foi nem de virada, venceu nos pênaltis, não, que vitória épica, e não sei o quê, consegue um empate com o Palmeiras lá em Barueri, a batalha de Barueri, como se fosse um time coitadinho, e não é um time que gasta pra caramba, é um time que tem alta folha salarial e um time que a dívida continua escorrendo. Foi campeão da Copa do Brasil,
Foi campeão da Supercopa e é o atual campeão paulista. O que mostra que o Corinthians deveria pensar em mais. Mas não. Pelo que a gente está vendo agora, o Corinthians poupando na 4ª rodada, com uma data FIFA aí pela frente, que poderia ser usada de alívio para boa parte do elenco, já que o Corinthians tem poucos convocados. Mas não, a gente vai ver na 4ª rodada o Corinthians poupando, pensando novamente em passar do Novo Horizontino numa semifinal de Campeonato Paulista, sendo que o Corinthians é o atual campeão paulista. Se estivesse há 30 anos sem ganhar, não, vamos valorizar o Campeonato Paulista. Mas não é o caso. O Corinthians deveria pensar maior para acompanhar o seu gasto. Mas não é o que a gente vê, então é por isso que a gente cobra. É isso, Mauro. Tá aí renovando o seu patrocínio Master e o Marcelo passou falando, não, o do Memphis aí não invalida a nossa questão financeira, é uma grana, não é pouca coisa, né? Inclusive houve uma notícia agora de algumas semanas, 2 semanas, né, sobre a redução de dívida. Na verdade, até eu estava lendo um artigo do César Grafietti, o Corinthians ele renegociou prazos e conseguiu a redução de juros cobrados sobre uma dívida que ainda existe. A dívida continua lá. Então você elimina alguns juros e multa por atraso, renegocia novos prazos, mas a dívida em si ela está lá ainda. E a dívida de curto prazo ela é altíssima. Esse dinheiro a mais que entra no caixa do Corinthians com o aumento aí do valor do patrocínio, em tese, ele se esvai em juros bancários, por exemplo, em dívidas de curto prazo, que vão vencer, de pagamento de jogador, etc. Aí está a grande diferença. A diferença maior em relação ao Flamengo não é o valor, não é a moeda que está ali, não é o 0 a mais a menos, não. A diferença maior ali é que o Flamengo, ele quando recebe esse dinheiro, ele pode investir no seu time, no seu CT, no que quiser. O dinheiro cai na conta e fica. E fica. É mais ou menos o seguinte, eu estou devendo cheque especial, você não está devendo cheque especial. Eu e você recebemos uma determinada quantia de dinheiro. Pode ser igual. O seu dinheiro fica na sua conta. O meu some na mesma hora, que eu estou devendo cheque especial e pagando juros, né? Porque os juros são altos. É isso, a diferença é essa. O mesmo vale para o Palmeiras e outros clubes que têm contas equilibradas. E quando se fala muito da dívida do Corinthians, é por uma razão muito simples, ela é muito alta. A do São Paulo também é citada, mas ela ainda não é tão alta, né? Talvez não chegue lá, pelo menos acho que há uma tentativa de estancar. E realmente segue o Corinthians fazendo as mesmas coisas de antes, como se nada tivesse acontecido. E essa coisa de Memphis e tal. O Corinthians não conseguiu pagar o Memphis até hoje, não tem dívida com ele. Como é que não mexe nas finanças, gente? Mais de 30 milhões. Como é que não mexe? Perguntaram isso pro Marcelo. Vem cá, Marcelo, mas vem cá, o Corinthians não pagou nem desse contrato, tem uma dívida, como é que um novo contrato não mexe nas finanças e está tudo bem? Explica isso aí. Não sei se perguntaram, deveriam ter perguntado, porque é uma pergunta óbvia, né? Peraí, você está me dizendo que não tem problema nenhum e tal, renovar com o Memphis, está beleza e tal. Mas existe uma dívida. Se existe uma dívida, significa o quê? Que o Corinthians não conseguiu honrar os compromissos firmados com o atleta quando da assinatura do primeiro contrato. Ou ele vai fazer uma caridade com o Corinthians e vai aceitar ganhar menos. Ou ele vai perdoar a dívida. Como é que vai ser isso aí? Então, assim, é uma doideira. E, assim, essa questão é uma questão muito curiosa, desse conformismo do Corinthians. A gente falou sobre isso segunda-feira, inclusive, né? Não, tá tudo bem, ganhou a Copa do Brasil e tal. E, enfim, e vai vivendo nessa roda viva aí. É bom sempre lembrar o seguinte, esse momento que vive o Corinthians, o São Paulo viveu há pouco tempo atrás. Ganhou também a Copa do Brasil e Supercopa. E 2 anos antes ganhou o Paulista. Aí deu um passo completamente equivocado, maior que a perna, e deu no que deu. E aí o que aconteceu com o São Paulo, agora, recentemente? O que aconteceu com o Corinthians? Caiu o presidente. Né? Exatamente. Olha só, as semelhanças são evidentes. A única diferença é que um tem uma dívida de quase 1 bi, o outro tem uma dívida de 2 bi, sei lá quanto. A gente não sabe nem quanto está esse valor. Vamos saber em abril, né, quando sair aí o balanço do clube. Né? E até isso é agenda positiva. Não, reduziu a dívida. Aí você vai ler o artigo do Grafietti, não, você devia X, com juros e multas devia X mais Y. Esse mais Y foi retirado, mas a dívida do bolão está lá ainda. Tá lá. Lógico, não é assim, desaparece. Renegociou prazo, e renegociar prazo significa assumir novos compromissos de pagamento, que não pode atrasar de novo, tem que cumprir, senão vai juros, mais multa, e esse bolo não para de crescer. Doideira. Olha, a Portuguesa identificou Tironi. os... Fala, Calzão. Só uma coisa, só em cima do que o Mauro falou. Assim, você vai renegociar os prazos é porque você não cumpriu com os prazos anteriores. Então, você vai lá e renegocia aquilo que você não pagou. Eu não paguei, então eu vou renegociar para eu também tentar pagar aquilo que eu não paguei. Mas se você não conseguiu pagar, como que você vai conseguir pagar depois renegociando prazos? Isso é um ponto. O outro eu tenho medo da visão, né? Porque assim,
falar que renovar com o Memphis não interfere na questão financeira do clube é um absurdo, né? Isso aí não existe. Então, o meu medo é assim, avisar, nós devemos 2 bi e 800, passar para 3 bi 100 não muda nada, entendeu? Quem deve 2 bi, quem deve 2.900 passa para 3 bi 100, não muda nada na questão de que nós não pagamos mesmo. Então vamos continuar sem pagar. Tanto faz o acontecimento. Tanto faz se for 5, se for 3, se for 2. Nós não conseguimos cumprir o prazo. Então, tanto faz. Essa visão, para mim, é para quebrar time, é para quebrar clube. Exatamente. Olha, um recado importante, hein, para você que está acompanhando a reprise, você que está acompanhando nesse momento a reprise do canal UOL, a gente encerra por aqui e às 14 horas tem o de primeira, mas como a gente está ao vivo aqui agora, a gente continua. Para conferir o programa completo, a íntegra está disponível no YouTube do UOL Esporte, tá?